me chamo Tafnis Ruama, tenho 30 anos e estou aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Minha vida no artesanato começou desde adolescente, quando minha família sempre teve habilidades e a partir dessas habilidades, criança, gosta muito de estar fazendo roupinha de bonecas, criança curiosa, geralmente gosta de ver o que os adultos estão fazendo. E como eu sempre fui criada no meio de muitos adultos, não tinha outras crianças, então eu fui desenvolvendo também essas habilidades para o artesanato. Então, sempre que minha mãe estava fazendo um bordado, fazendo um crochê, uma coisa e outra, eu estava ali perto, observando, olhando, e isso foi incentivando e me fazendo tomar gosto. Até que no período que eu cresci, cheguei na fase de adolescência, eu comecei a fazer algumas coisinhas, mexi um pouco com biscuit, fazia roupinha de boneca na costura, inventava algumas coisas em relação a isso. E há 2 anos atrás, eu já tinha um ateliê, a página na internet, comecei no Facebook e depois migrei para o Instagram. E aí, depois de todo esse processo, de páginas de internet, postando, divulgando o trabalho, eu fui colhendo os frutos, Eu digo que sempre a gente precisa oferecer algo e fazer, dar o pontapé inicial para poder colher os frutos depois. E os frutos eu estou colhendo agora. Como eu falei para vocês, há 2 anos atrás, eu consegui aí regularizar, o meu ateliê enquanto microempreendedor. Eu sou MEI, meu ateliê, no caso, agora tem CNPJ, é algo separado. E isso fez com que existisse uma motivação maior da minha parte de fazer a coisa funcionar. E o meu trabalho com artesanato é voltado mais para peças de decoração, peças de vários nichos. Tem uma diversidade um pouco que eu vou mostrar para vocês ainda, essa diversidade. E esses nichos que eu falo, no caso, eu trabalho com um pouco de papelaria personalizada, encadernação artesanal, trabalho com amigurumi, que é uma técnica de crochê, trabalho com bonecas em feltro. Então eu tenho aí um pouco, eu digo que meu ateliê é um pouco de tudo, não tem uma coisa fixa e eu sigo naquela coisa. O fato de ter a facilidade de aprender a fazer essas artes, podemos assim dizer, essas habilidades manuais, então eu sempre estou buscando novos conhecimentos, buscando novas coisas para aprimorar e trazer algo novo aqui para a cidade, oferecer um produto novo aqui para o público queimadense. E eu iniciei na papelaria personalizada, fazendo topo de bolo, fazendo caixas para aniversário. E aí isso já, eu senti falta de coisas a mais. Então eu entrei aí no ramo do feltro, fiz matrícula na escola online, na escola de feltro, buscando conhecimento, buscando aprimorar as técnicas, trazendo novidades. E eu tenho aqui várias peças de feltro, tem peças de encadernação também. E isso vai fazendo parte sempre do meu cotidiano. O biscuit é algo que eu ainda faço em uma menor demanda, mas existem sim encomendas de biscuit, detalhes, lembrancinhas e tudo. Na área do biscuit eu também trabalho. Então, assim, eu tento agregar valor às minhas peças, sempre trazendo um pouco da papelaria personalizada, mesclando com EVA, trazendo um detalhe de biscuit, porque isso vai agregando valor ao meu produto final. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco, desses trabalhos. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês as peças de feltro, no caso as bonecas. Eu tenho essa peça aqui e a chará dela, eu digo que é uma das minhas peças preferidas, por ter sido uma das primeiras bonecas que eu fiz, de nível de grau mais difícil, As bonecas mais simples a gente sempre faz, mas os graus difíceis geralmente requer um pouco mais de atenção. E essas 2 peças aqui, elas são consideradas de grau difícil por apresentarem alguns detalhes. Por exemplo, são bonecas articuladas, bonecas que mexem os bracinhos, mexem as pernas, elas sentam. Aqui ficou um pouquinho difícil para mostrar para vocês, mas elas são articuladas, certo? Elas mexem aí. É uma riqueza de material, porque eu trabalho com a questão do bordado à mão livre. Então, as roupinhas delas, a roupinha sai, certo? Tem todos os detalhezinhos da peça.
É bordado à mão livre, que eu digo, tanto o bordado da roupinha, quanto o bordado do rostinho, tudo isso aqui é bordado. É a tiarazinha também, toda bordada, sai do cabelinho, certo? Esse cabelinho aqui é feito com lã, então tem uma técnica para fazer esse tipo de cabelinho. E na mesma estrutura eu tenho essa boneca aqui, que é a minha boneca pretinha. O nome dela é assim mesmo, boneca pretinha, certo? Não fui eu que batizei, mas é uma peça assim que tá sempre em alta aqui no meu ateliê. Esse tipo de trabalho aqui, principalmente valorizando a questão da cultura afro-brasileira. Então, isso aqui eu acho muito significativo para o ateliê ter sempre peças desse cunho. Por quê? De toda a minha vida e meu contexto profissional enquanto professora, né? Eu tento levar isso para minha sala de aula e eu tento fazer a diferença nesse quesito da cultura afro-brasileira, essa valorização. E para o ateliê, para o artesanato, eu também trouxe isso comigo, levando em consideração a necessidade de outras pessoas se reconhecerem enquanto pessoas negras. Só um contraponto aqui, uma pequena discussão, é a questão da quantidade de peças, de bonecas, por exemplo, que a gente vê bonecas negras no mercado. Então, essa quantidade é muito inferior à quantidade de bonecas brancas que nós temos. E isso a gente veio encontrar essas bonecas negras de um tempo para cá, de pouco tempo para cá. Então, eu tento sempre trazer essas peças aqui para o meu ateliê, não só para agregar valor e estar dentro de um padrão de comércio, mas principalmente pela valorização da cultura negra, para que uma criança negra ela se veja representada nessa peça. A gente percebe que não é uma peça estereotipada, é uma peça que está muito semelhante à peça da bonequinha branquinha. E essa semelhança é muito importante, porque geralmente a gente vê bonecas e artigos, e imagens, desenhos. Então, gente, voltando aqui à questão das imagens estereotipadas, tem muito disso. Bonecas que expressam exagero, bonecas com o cabelo totalmente exagerado, fora de um contexto. Muitas vezes eu mesma já vi bonecas negras, tipo tom de pele negra com cabelo liso. Então, assim, isso não é uma valorização do estereótipo de uma pessoa negra. Existe, óbvio que existe. Mas enquanto a gente puder fazer algo sem ser estereotipado, algo mais comum possível e valorizar isso, a gente enriquece muito a questão cultural. Então, isso aqui é um tipo de peça que eu faço questão de sempre ter no meu ateliê. E além dessas duas peças, eu tenho uma outra peça que foi confeccionada recentemente, que é essa boneca aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa é uma peça também, essa daqui é uma peça de decoração. As outras duas peças eram peças assim, presenteáveis, de decoração também, mas são bonecas que as crianças podem brincar, elas são confeccionadas sem nenhum material cortante ou perfurante para poder fixar. Então é um material, é uma peça que pode ser utilizada para crianças. E essa outra peça aqui, ela já não é indicada. Essa peça aqui ela é indicada para decoração. Também é uma boneca articulada, ela mexe os bracinhos, é feita dentro de padrões também, com técnicas voltadas para o feltro em si. E aqui eu fiz uma mistura de materiais. Eu fiz aqui um atabaque de biscuit, então é uma peça que tem biscuit. Esse berimbauzinho dela aqui também, que ela segura, também é de biscuit, certo? O chapeuzinho aqui já é de napa, com detalhes em MDF, bicozinho, fita pompom, cabelinho de lã no mesmo estilo da outra. A blusinha já é de crochê, então eu fiz um misto de materiais aqui justamente para agregar valor a essa peça. Então essa daqui também é uma peça em feltro, mas ela já tem uma outra finalidade, tem uma outra utilidade, certo? Então tenho essas duas peças aqui em feltro, tem mais uma utilitária que serve de lembrancinha para colocar agulha, certo? Esse aqui é um porta-agulha, que também faz parte do meu ateliê em uma infinidade de coisas. O feltro, eu digo que o feltro é um material muito versátil, porque a gente pode fazer uma infinidade de coisas, certo? Um outro ramo, um outro nicho que eu sigo aqui no ateliê é a questão do amigurumi. É uma outra técnica em crochê. E esse amigurumi, ele é muito especial para mim, particularmente, porque desde adolescente eu tentava de todas as formas aprender a fazer crochê e nunca ficava legal.
eu achava que não, eu fui travada com relação ao crochê, eu achava que nunca dava certo. E aí eu fiz um investimento recentemente, foi umas apostilas que eu comprei de amigurumi. Já que eu não consigo fazer o crochê com aquela linha fininha, agulha bem fininha, não é possível que eu não consiga fazer uma peça com amigurumi, que já é uma outra técnica. Então eu fui testando. Peguei um coração, um formato de coração, que era uma das peças mais fáceis que tinha. Ainda estava travada com relação ao feltro. Ao feltro não, ao amigurumi. E aí, com o passar do tempo, eu não desisti. Fui tentando, e está aqui a minha primeira peça de amigurumi feita, né? A primeira peça bem feita, pode-se assim dizer. Eu consegui fazer essa peça. E é uma técnica que eu estou amando. É uma nova descoberta para mim, mas eu estou amando trabalhar com esse tipo de material. Tanto que eu fiz um grande investimento, como eu disse, tanto na questão das apostilas, com receitas, né? No feltro a gente chama de moldes. E no crochê a gente chama de receitas. Então aqui eu fiz uma compra de um drive com várias receitas e também de linha. O diferencial do amigurumi é porque ele tem um misto de variedade de cores. Então, assim, ele é um pouquinho mais trabalhoso porque você não pode ter apenas um novelo de linha para poder confeccionar uma peça. Você tem que ter essa variação de cores, você tem que ter uma diversidade para trabalhar com esses materiais. E aqui está o meu primeiro cactozinho que eu fiz, certo? Essa técnica de amigurumi é uma técnica muito gostosa de se trabalhar e algo inovador também. Aqui no Brasil, como é uma técnica, acho que chinesa, japonesa, agora eu não me recordo bem, mas é uma técnica que vem de lá, daqueles lugares. E assim, a maioria das receitas, elas não são traduzidas para o português, então uma dificuldade maior que a gente tem é essa. Tem muitas que já são traduzidas, mas muitas outras não são traduzidas para o português. Então a gente encontra uma dificuldade para poder fazer essas peças, entender as receitas para poder confeccionar a peça. Talvez isso seja algo que dificulte também aqui o processo de confecção dessas peças, e nem todo mundo faz. Nem todo mundo que faz o crochê consegue fazer uma peça assim, porque são outras técnicas. Então eu venho trazendo isso como inovação aqui para o meu ateliê. Sempre buscando aí a questão de outros conhecimentos e outras variedades. O amigurumi também, ele traz uma diversidade de coisas e de possibilidades. A gente pode fazer várias possibilidades dentro do amigurumi. Dentre elas, peças decorativas, como essa daqui, chaveirinhos, como peças utilitárias, né, de lembrancinha. Aqui eu tenho uma outra peça, que essa daqui foi a minha segunda peça do amigurumi. Ela não está finalizada ainda, ainda falta colocar aqui os olhinhos, mas eu trouxe para vocês verem que são peças versáteis. Essa daqui é uma girafinha que pode ser utilizada para decoração de quarto de bebê, as crianças podem brincar, elas são todas fofinhas, não tem arame. Geralmente no feltro, algumas pessoas utilizam muito o arame ou o palito de churrasco para poder deixar a peça bem durinha, e a peça não ficar caindo, né, molenga, caindo. E o amigurumi eu encontrei essa técnica que não precisa de palito nem de arame para deixar a peça em pezinho. Então, isso aqui é uma peça que a criança pode brincar, o bebê pode brincar, e é muito utilizada nesses casos. E, como eu falei para vocês, existe uma infinidade de coisas para o amigurumi, certo? Tem uma variedade de possibilidades para se fazer peças gigantescas. E esse aqui é um dos meus objetivos no momento. Trabalhar muito com o amigurumi pela facilidade, no sentido de não ter que montar realmente um acampamento para poder produzir uma peça. Essa peça aqui eu utilizo apenas a linha e a agulha. No máximo, esses detalhezinhos aqui, ó, que são olhinhos comprados, ele já vem pronto. E a parte da costurinha aqui, que é o bordadozinho do roxo. Mas é só linha e agulha. Então, aparentemente, uma peça muito simples de se fazer em relação aos materiais utilizados. Diferente do feltro, que a gente precisa de cola, precisa de máquina de costura, precisa de fazer costuras à mão. E aí, para agregar valor também ao feltro, a gente precisa de bico, fitas, enfim, vários outros materiais. Então, a questão do gasto para fazer uma peça de feltro é muito maior em relação a uma peça de amigurumi. Então, esse daqui é um outro nicho que eu tenho aqui no meu ateliê, que eu já estou implantando aqui no meu ateliê. E confesso que é uma peça são peças que eu estou amando fazer. E tem a questão também, assim, como eu trabalho fora,
não dá para sobreviver só do artesanato. Então, como eu trabalho fora e eu tenho uma filha de 2 anos, com esse tipo de peça aqui eu consigo fazer ao lado da minha filha. Eu consigo parar, atender o que ela quer e voltar para esse mesmo trabalho. Diferente das outras peças que requer um tempo, requer um espaço grande para se trabalhar, como, por exemplo, o feltro, e a parte de encadernação e a papelaria personalizada, e o EVA também, que eu trabalho também com EVA, eu preciso de ter espaço de trabalho. E às vezes eu não posso deixar isso aqui paradinho para atender a menina e depois voltar. Então, isso aqui, para o meu momento, está sendo perfeito. E é uma indicação também para muitas mães de famílias. Isso aqui é algo novo, é inovador aqui na região. O pessoal do artesanato está valorizando muito isso aqui e está começando a confeccionar também. Eu dei uma passada na Vila do Artesão esses dias e eu vi poucas lojinhas, poucos chalés que tem esse tipo de trabalho. Então, vale a pena investir nesse tipo de trabalho e eu estou trazendo isso aqui para nossa região, para nossa cidade, esse tipo de peça aqui. Eu não conheço outras pessoas que fazem, eu busco sempre buscar outras pessoas que trabalham, né, dentro do mesmo nicho que eu, para a gente trocar figurinhas mesmo. Eu acho isso importante, trocar ideias, valorizar o nosso trabalho, mas essas peças de amigurumi eu ainda não conheço, mas espero que tenha aí outras pessoas pensando dessa forma, inovar e incrementar esse tipo de trabalho nos seus portfólios, que isso vale muito a pena. É muito importante ter essa diversidade. E para finalizar, né, a parte de apresentação de materiais para vocês, eu trabalho com a encadernação personalizada, né, a papelaria. E eu trabalho com cadernetas, lembrancinhas, cadernos, agendas. Eu tenho de lembrancinhas, as lembrancinhas mais simples que eu tenho na papelaria. Essa daqui, que é um chaveirinho, onde você bota o post-it, né, aqueles bloquinhos de recados. Então, eu trabalho com esse tipo de material. Tenho aqui as cadernetas, faço também de vários temas, da forma que a pessoa quiser. Esse material aqui, eu agrego o EVA, algumas coisinhas de aviamentos, pérolazinhas, florzinhas, enfim, eu trabalho com o papel em si, com o EVA, com o papelão. Então, é todo um processo. E esse plásticozinho aqui, ó, para poder revestir a peça e deixar uma peça bem acabada e uma peça durável, né? Não adianta a gente fazer só uma impressão, chegar, mandar fazer uma encadernação e utilizar. Não, a gente preza muito, assim, pela qualidade. As capas são todas durinhas, certo? E aqui a gente tem essa riqueza de detalhes, tornando uma peça única. Às vezes, personalizamos com o nome da pessoa, também o nome do cliente, caso ele encomende. E tenho o caderno, né, maior. Aqui, esse caderno aqui é um caderninho de anotações. Esse aqui é um caderninho de anotações, como eu estava dizendo para vocês. Eu tento trazer o máximo de detalhes. Aqui, ó, tem um bolsinho canguru para guardar. Aqui tem a guardazinha para fazer o acabamento. As páginas, as folhinhas são todas decoradas. Então, eu tenho todo esse cuidado para trabalhar e fazer uma peça como essa. É uma peça única, porque ela é toda feita à mão, certo? O trabalho aqui, ele tem a impressão, mas assim, a parte de montagem desse trabalho é todo feito à mão, exceto o espiral, que eu ainda não tenho esse equipamento no meu ateliê, mas futuramente espero conseguir fazer a aquisição da encadernadora e da laminadora. São duas ferramentas de trabalho nesse ramo da encadernação que ajudam tanto no quesito de melhorar essa técnica de espiral, trazer uma técnica mais inovadora, quanto à questão da laminação. Se eu não quiser fazer esse trabalho aqui com esse plásticozinho revestido, eu posso fazer um trabalho mais profissional no sentido do industrial. Eu posso trabalhar com uma laminação para deixar a capa já toda durinha, com a laminação correta, a laminação a quente. Essa daqui é uma laminação a frio e eu posso trazer uma laminação a quente. Então, eu tenho também esse material aqui, que faz parte também aqui do meu ateliê. Então, eu trabalho com essa diversidade de cores. O biscuit eu não trouxe para vocês nenhuma peça de biscuit, porque eu trabalho mais por encomenda. Essas peças que estão aqui são peças que eu fui fazendo para aprimorar técnicas e não esperava chegar uma encomenda para poder aplicar uma técnica recém-aprendida. Então, eu ia fazendo um trabalho e outro, mas eu não tenho espaço para guardar tantas peças. Então, por esse motivo, eu trabalho mais por encomendas. As encomendas que mais saem aqui no ateliê são as encomendas de guirlanda, de porta de maternidade, para lembrancinha de aniversário, né? E lembrancinhas também de maternidade. São duas coisas que mais saem aqui no ateliê no ramo do feltro.
A questão da papelaria personalizada sai muito, caixas para aniversário, topo de bolo também sai muito. E a questão dos cadernos, o pessoal pede muito caderno de agendamento. Então tem aí uma novidade também em relação a esses cadernos personalizados com a logomarca da loja ou do comércio da pessoa. Então nós trabalhamos dessa forma também. O amigurumi, como ainda é novidade, não está sendo tão postado, não está sendo divulgado nas minhas redes sociais, porque eu ainda estou fazendo algumas peças, mas são peças que eu quero ter aqui no acervo do meu ateliê e organizar. Atualmente eu estou num espaço improvisado aqui no ateliê, devido a uma mudança, então eu vim para esse espaço improvisado, como eu estou dizendo a vocês, mas tenho pretensões aí de construir um espaço na minha casa para deixar só o ateliê e deixar tudo organizado para eu poder fazer a exposição desse material, inclusive, para que fique a visualização até mais fácil para a gente conhecer o que é feito dentro do ateliê. Iniciando agora num contexto voltado mais para o teor do edital, do vídeo, falando sobre a questão de como, né, fomos afetados, né, nós artesãos fomos afetados no ramo da pandemia. Realmente a quantidade de encomendas reduziu bastante. Os materiais, quando a gente procura material para comprar, a gente teve um problema muito grande de conseguir materiais, porque nas lojas estavam faltando e não tinha previsão de quando chegaria esses materiais. Outra coisa que afetou muito foi a questão dos valores. Os materiais eles subiram muito, isso em todos os quesitos. Subiu muito material, tanto no ramo da papelaria, que a gente teve aumentos gritantes em relação ao papel, cola, enfim, todos os insumos utilizados, e também na questão do feltro e do amigurumi. A linha aumentou muito e a gente percebe uma variação de preço muito grande, por exemplo, daqui da cidade para a cidade vizinha. Já existe uma discrepância de preço muito grande de material. Então a gente precisa sair, precisa pesquisar muito para poder fazer essa compra de materiais, até porque a gente não pode ter prejuízos em relação aos valores das peças. A gente precisa precificar a peça e não apenas atribuir ali qualquer quantia e achar que está tudo certo. A gente precisa estudar também essa educação financeira para poder montar um ateliê, para ter nosso próprio negócio e a gente não ter prejuízo. Então, isso a gente foi muito afetado, a questão das feiras também e exposições. Isso afetou bastante, porque como as feiras foram reduzidas e não tivemos mais esse tipo de evento, então